Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. E aí, o sol já nasceu aí na sua casa? Já? Aqui em casa o sol já nasceu. Já fizemos um monte de coisa hoje, né? E agora nós vamos para a nossa aula de geografia, né? Pega aí seu material, pega o seu caderno, pega o seu livro, seu estojo, organiza aí, né, seu espaço de estudo. E vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Vamos lá? Nós vamos fazer a correção das atividades do livro. Vamos lá, então. Pega o seu livro, abre o seu livro na página 50 e 51. E depois nós vamos fazer a correção das atividades do Já Aprendi, da página 56 a 61, que a professora Heloísa já tinha enviado para vocês. Aí nós vamos terminar a unidade 2 e na próxima semana nós começamos na unidade 3. Tá bom? Então vamos lá. Página 50, antes de seguir. Atividade de número 12, questão 12. Vamos lá? Nós estamos falando aí, né, sobre os tipos de clima, nós falamos sobre os biomas, correto? Nós falamos dos climas do Brasil, as zonas climáticas do Brasil, nós falamos sobre as zonas climáticas da Terra, né? Falamos que cada clima é um caso, né? Então, nós falamos sobre os diferentes tipos de biomas, né? A influência do clima na vegetação, certo? Vocês estão fazendo um trabalho, né, de geografia sobre os biomas, já fizeram, né? Tá prontinho, né? Pra quando não voltar, a professora Heloísa vai recolher, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Número 12, página 50. Marque a alternativa que apresenta informações corretas sobre os biomas brasileiros. Então, nós temos 4 opções aí. O bioma Mata Atlântica possui pouca diversidade. Não, né? Tá errado. O bioma Cerrado é o que possui a maior extensão no país. Também não está correto. O bioma Caatinga é o único que possui árvores retorcidas. Não, né? O bioma Pampa está localizado em regiões de clima tropical. Isso. A alternativa correta é a letra D, tá? Então, marca aí a alternativa correta, letra D. Ai, desculpa, criança, mas a professora Luísa está com a garganta ruim hoje, um pouquinho rouca. Então, vamos lá, continuando. Questão 13. Lá no seu livro, página 51. Acompanha aí comigo. Há biomas diferentes em um mesmo clima. Explique as diferenças de vegetação entre o bioma Mata Atlântico e Cerrado. Você explicar quais são as diferenças, você tinha que explicar aí. Quais as diferenças entre o bioma Mata Atlântica e o Cerrado? Então, vamos lá. Professora, minha resposta tem que estar igualzinha à sua? Não, né? Desde que esteja dentro do conteúdo, né? Muitas vezes você não vai escrever como eu escrevi com as minhas palavras. Você vai usar as suas palavras, mas tem que estar dentro do assunto, tá bom? Então, olha lá a resposta. O Cerrado, né? Tá pedindo para explicar as diferenças entre o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e possui uma vegetação marcada por gramíneas e arbustos. Em algumas áreas, a vegetação é adaptada aos períodos de inverno, invernos secos,
Por isso, são comuns os troncos retorcidos e as raízes longas. A Mata Atlântica possui uma vegetação diversificada, e elevada biodiversidade, né? Tem um grande número de plantas, né? A fauna e a flora, né, da Mata Atlântica a flora e a fauna da Mata Atlântica possui uma biodiversidade muito grande, tem diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animais, né? Possui uma vegetação muito diversificada, tá bom? Próximo. Questão 14, da página 51 agora. Há biomas diferentes em um mesmo clima, certo? Clima, existem biomas diferentes em um mesmo tipo de clima. Explique as diferenças de vegetação entre o bioma Mata Atlântica e o Cerrado. Essa é a 13? Ah, não coloquei não, deixa eu ver se está na outra página. Ah não, essa eu já fiz. A 13, a gente acabou de fazer. A professora está fazendo de novo, né? Vamos lá então, agora é a 14, da página 51. Vamos lá. A 14, tá lá, ó. Caminhe com o adulto ou sua professora pelas ruas do bairro em que sua escola está localizada. Quais são as principais árvores e flores presentes? Descreva suas descobertas. Infelizmente, né, hoje não vai dar dados para a gente fazer isso aqui. Mas quando nós voltarmos para a escola, nós vamos resolver essa questão juntos, tá bom? Vamos lá agora. Página 56. Vamos lá no seu livro. Eu já aprendi, né? Vamos relembrar aí o que nós já aprendemos sobre esse conteúdo da vida em rede, né? Que é o capítulo 2, a vida em rede. Questão 1. Olha o mapa. Primeiro vamos analisar o mapa Climas Brasileiros para responder as questões. Dá uma olhadinha no mapa aí dos climas brasileiros. Então, nós temos a legenda aí. Toda a área verde é o clima equatorial. Toda a área laranja mais clarinho é o clima tropical. O laranja escuro, clima tropical semiárido. O amarelo, litorâneo úmido. O rosa, tropical de altitude. E o lilás, subtropical úmido. Correto? Então, dá uma olhadinha na legenda e dá uma olhadinha no seu mapa, da página 56. Aí, a número 1 tá pedindo assim, olha. Identifique o tipo de clima presente no estado do Amapá. Vamos lá em cima, lá no estado do Amapá. Qual que é o tipo de clima presente lá no estado do Amapá? É o clima equatorial, né? Lá em cima, ó. Nós temos lá, né? Amazonas, Roraima. Aí nós temos lá em cima, olha, o Amapá. Então, o tipo de clima presente no estado do Amapá é o clima equatorial. Conseguiu localizar aí no seu livro? Sim ou não? Vai pela sigla. Qual que é a sigla? Dá uma localizada aí. Isso, muito bem, o AP, né? Lá em cima, olha. AP, lá, Amapá, certo? Então, é o clima o quê? Clima equatorial. Só você conferir no seu mapa, né? Você conseguiu localizar pelo mapa, pela legenda, correto? A parte verde. Número 2. Cite os demais estados brasileiros que possuem o mesmo clima. Qual o clima, professora? O clima equatorial, certo? Então, nós temos, olha,
Roraima, nós temos o Amazonas, nós temos o Acre, AC, ó, Amazonas AM, voltando aqui, ó, Roraima, RR, Amazonas AM, lá no mapa, o Acre, AC, Rondônia, RO, né? E parte do Mato Grosso, tá? Também é o clima o quê? Equatorial, tá bom? Conseguiu localizar aí pelas siglas? Os os estados brasileiros que têm o mesmo clima, que é o clima equatorial. Localiza pela sigla, que vai ficar mais fácil de você achar. Você olhar no mapa e você olhar lá na legenda. Então, nós temos Roraima, Amazonas, Pará. Ah, não coloquei Pará não, né, gente? É o Pará também. O Acre, que eu tô olhando aqui no mapa, no livro aqui, tem lá, ó, PA, o Pará, o Acre, Rondônia e parte do Mato Grosso. Coloca Pará aí também, tá bom? Conferindo aqui no mapa agora, eu não tinha colocado não. Correto? Ok, corrigido nessas páginas que nós já corrigimos. Questão 3. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Então, nós temos lá. Litorâneo úmido, tropical semiárido, equatorial, tropical de altitude, tropical e subtropical. Frio e presente no sul do país. Qual que é? É o subtropical. É frio e presente no sul do país. Qual que é o clima? É o clima subtropical. Então, 6. Quente com estações bem diferenciadas. Vai ser o clima tropical. Então, vai colocar o número 5. Quente e úmido com grandes volumes de chuva o ano todo. Vai ser o clima equatorial. Então, coloca aí 3. Invernos frios e verões chuvosos e comuns em locais com altitude elevada. Clima tropical de altitude, né? O próprio já fala, ó, altitude elevada, clima tropical de altitude. Quente e seco e presente principalmente no interior do Nordeste brasileiro, tropical semiárido. Elevadas temperaturas e umidades presentes no Rio Grande do Norte e São Paulo, litorâneo úmido. Então, ficou assim, ó, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Questão 4. Analise as informações do climograma a seguir. Então, tem o climograma aí, de São José do Rio Preto, lá em São Paulo. A partir dos dados mostrados, aponte o clima do local apresentado no climograma. Justifique sua resposta. Então, qual que é o clima de São José do Rio Preto? O clima de São José do Rio Preto é tropical. Por quê, professora? Porque ele apresenta verão quente e chuvoso e inverno seco com temperaturas amenas. Dá uma olhadinha lá para você ver, ó. Tem a temperatura máxima, a temperatura mínima, né? Lá no climograma. Então, por aí a gente pode verificar que o clima é tropical porque ele apresenta um verão quente, olha lá, ó, o verão de 30 graus, né? E chuvoso, né? Chove muito lá. E o inverno seco, com temperaturas amenas, tá? Então, o inverno é mais seco, chove
menos, certo? Então, por isso que ele é considerado um clima de lá é um clima tropical, correto? Ok, corrigido nessa página, vamos para a próxima. Questão 5, na página 58. Caracterize o tipo de clima que predomina no litoral brasileiro. Olhando no mapa. Olha lá, dá uma olhadinha no mapa. Essa partezinha amarela aí que tem no mapa, no seu livro, na página 56. Qual que é o tipo de clima predominante no litoral brasileiro? É o litorâneo úmido, correto? Olha lá para vocês verem. Ele vai se estender pelas costas das regiões sudeste e nordeste do Brasil, né? Vai pegar ali, ó, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, né? Vai subir e vai pegar a parte do nordeste brasileiro. Toda essa parte amarela aí. Questão 6. A questão 6, ela é pessoal, né? Tá pedindo para você ler a charge aí. Nós temos uma charge aí, uma fábrica, né? Muita poluição. Tem aí várias árvores, só que não tem árvore mais, né? Tem só os troncos das árvores cortadas. Tem uma palavra escrita com a fumaça ali para vocês verem, fim, né? Então, você vai relacionar as atividades humanas com as mudanças climáticas, descrevendo os principais impactos dessas ações no ambiente, né? O que a gente pode ver? O que mostra aí? O que apresenta aí? Você pode colocar, né? Você pode ter colocado mais ou menos assim, né? Tá mostrando o quê? Que os impactos do desmatamento, né? E da poluição atmosférica no ambiente, correto? Então, o que vocês têm que perceber aí? Que cortar todas as árvores e produzir sem controle, né, nas fábricas, vai contribuir para o quê? Vai contribuir para o aquecimento global, certo? Quando lá na charge está escrito lá, olha para você ver lá a palavrinha fim, está indicando o quê? Está indicando que as nossas ações podem causar o quê? A extinção de quê? Da vida, né? Seja da fauna, seja flora ou humana, da superfície terrestre, correto? Então, se o homem continuar assim, né? Se nós continuarmos praticando esse tipo de ação, esse fim aí, que eles colocaram aí, né? Está indicando que um dia pode tudo o quê? Acabar, né? Com as nossas ações, né? Pode causar a extinção, correto? Questão 7. A 6, crianças, é pessoal, tá? Eu falei para vocês, eu dei a minha resposta para vocês, tá? Questão 7. Vamos lá. Leia o trecho da letra da canção Baião da Garoa, página 59, de Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil, e observe a imagem. Então, vamos lá. Baião da Garoa. Vamos ler junto? Eu vou ler aqui, você vai ler aí, tá bom? Então, vamos lá. Na terra seca, quando a safra não é boa, sabiá não entoa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas. Uma vez choveu na terra seca. Sabiá então cantou. Ouvi lá tanta da fartura. Então, nós temos uma imagem aí. Aí tá assim, olha, identifique o tipo de bioma que ocorre no local citado nos versos. Então, qual que é o tipo de bioma que é citado aí nesses versos que nós lemos aí do Baião da Garoa? A imagem se refere ao bioma Caatinga,
Isso mesmo. Aí agora está pedindo o seguinte: indique as características do clima e da vegetação desse bioma. Esse bioma é marcado pelo quê? Bioma Caatinga. Pela seca rigorosa, com grandes períodos de falta de chuva. Chove pouco, correto? Conforme está descrito lá na canção, né? Uma vez choveu na terra seca, né? Na terra seca, quando a safra não é boa, sabiá não entoa, não dá milho e feijão, né? Então, a vegetação do bioma é adaptada a esses prolongados períodos de seca e normalmente as folhas caem em tempos mais secos e as folhas e cascas de árvores podem ser mais grossas e possuir espinhos, tá? Então, as características do clima e da vegetação, tá? As características da vegetação, olha, as folhas caem em tempos mais secos e as folhas e cascas de árvores podem ser mais grossas e possuir espinhos. Ok, corrigido nessa página. Vamos para a página 60, questão número 8. Analise a imagem a seguir para responder as questões 8 e 9. Então, nós temos aí um desenho. Então, nós temos lá o Oceano Atlântico, Rio de Janeiro, nível do mar, Baixada Fluminense, Serra dos Órgãos, Petrópolis. Aí está aí a altitude. Circule a área que apresenta as menores temperaturas. Justifique sua resposta. O que é que você marcou aí? Que a temperatura, menor temperatura, temperatura mais baixa, mais frio o lugar. Então, aonde que é que você acha que pode ser mais frio? Petrópolis, isso mesmo, porque quanto maior é a altitude, mais frio é o ar e, consequentemente, menor é a temperatura. Então, quanto mais alto você tiver, né? Quanto mais alto lugar você estiver, a altitude for maior, esse lugar vai ser o quê? Mais frio, tá? O ar mais frio vai ser o ar. Então, se o ar vai ficar mais frio, então a temperatura vai ficar mais baixa. Tá errado, pessoal. Olha o que eu escrevi aqui. Vocês viram aí? Estão rindo de mim aí, né? Não ri, não. O professor escreveu. O que eu escrevi aqui, gente? Oh, meu Deus. Eu escrevi aqui, ó. Quanto maior é a altitude, milhas frio é o ar, né? Milhas não, gente. É mais frio é o ar. Vamos consertar aqui? Ainda bem que a gente pode consertar, né? Vamos lá. Mais frio. Aqui, ó. É mais, professora. Ah, esse mais aqui é o mais com I, né? Ui, só que tem que ser minúsculo. É o mais com I. Lembraram aí? Nós aprendemos essa semana sobre isso, não foi? Então, vamos lá. Continuando. Nós paramos, fizemos a 8. Agora, vamos lá. Questão 9. Questão 9. Apresente 4 ações que podem auxiliar no combate às mudanças climáticas. Então, essa resposta é pessoal, sua, tá? Quais são as ações que você acha que podem auxiliar no combate das ações climáticas? Então, você registrou aí, né? A sua resposta pessoal, né? Então, uma coisa, né, que eu vou falar com vocês. Eu vou falar as minhas aqui, tá bom? Produzir menos lixo, né? Criar, eu acho que a gente deve criar soluções para reduzir a poluição, desmatar menos, né? Então, são coisas que nós podemos fazer para poder o quê? Combater as mudanças climáticas.
Questão 10. Observe a imagem a seguir de um centro urbano. Dá uma olhadinha, gente, nessa imagem. Olha o que nós temos aí. Nós temos aí várias pessoas usando máscara, só que aí nós hoje estamos usando máscara, né? Mas nós estamos usando máscara por causa do vírus que está aí, né? Do coronavírus. Mas eles aí estão usando a máscara por quê? Por causa de quê? Será que é por causa do coronavírus? Dá uma olhadinha. Todas essas pessoas estão de máscara. Não, elas estão de máscara por causa de quê? Da poluição, né? As pessoas andando pela rua usando máscara por causa da poluição. Considerando a imagem, apresenta as mudanças que podem ser realizadas para melhorar o clima dessa cidade. Olha como está o clima. Esse ar dessa cidade aí, ele está o quê? Totalmente poluído pela quantidade de fábricas, certo? Então, você vai registrar e apresentar quais são as mudanças que eles podem fazer, né? Uma sugestão, né? Plantar mais árvores, né? Colocar mais áreas verdes, reduzir, né? A quantidade de fábrica, a poluição das fábricas, correto? Eles podem fazer alteração dos materiais utilizados nas edificações e asfalto, tá? Então, você vai colocar aí o que você acha que deve ser realizado para melhorar o clima dessa cidade, de acordo com essa gravura que está aí na página 61, tá bom? No cronograma que você está recebendo, que você recebeu, né, essa semana, na aula de geografia, eu enviei um vídeo para vocês falando sobre as mudanças climáticas. Então, depois que você fez a correção das atividades, você vai assistir esse vídeo falando das mudanças climáticas e em seguida você vai registrar no seu caderno. Sobre as mudanças climáticas, eu aprendi que, tá? Então, você tenha um dia abençoado, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de geografia, né? Até a nossa próxima aula de português. Hoje é terça-feira, né? Aula de geografia na terça, né? Então, até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus, Deus te abençoe, tá bom?